Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti, para todo mundo. Meio de semana e dupla Grenal com um período um pouco que razoável para treinar. De um lado, um Grêmio com um vestiário que está efervescente e com informações, com notícias quase que a todo momento. Porque depois da vitória contra o Juventude, o Grêmio tinha uma missão que era manter esse ambiente positivo. Isso foi enfatizado depois na coletiva, tanto do Denis Abraão, vice-presidente de futebol, bem como também do Wagner Mancini, que falaram muito isso ainda lá no domingo, quando o Grêmio conquistou uma vitória importante, emblemática, e todo aquele cenário que foi transformado, como nós já vimos lá no final de semana. Bom, na segunda-feira uma segunda tranquila, e na terça, ontem, aí sim a reapresentação do grupo de jogadores no CT Presidente Luiz Carvalho, e agora é uma semana cheia de trabalho. Ontem, na terça-feira, o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu uma entrevista à imprensa da capital e falou, entre muitas coisas, sobre a escolha, ele, como presidente do Conselho de Administração, presidente do clube, na escolha do nome do Wagner Mancini. E claro que todo mundo sabe, das conversas dos bastidores, de que foi feito convite para o Roger Machado, que não aceitou, Mano Menezes, mais ou menos que o Wagner Mancini sendo uma segunda opção, ou até mesmo terceira, para não dizer isso. Agora, teve um fator, ele mesmo diz isso na entrevista, que foi preponderante para a escolha do Wagner Mancini, indo de encontro com algumas informações que foram vazadas, até mesmo pela imprensa lá de São Paulo, pelo jornalista Chico Garcia, que tinha dito que o Filipão tinha problema com jogadores, ainda lá naquele jogo, no último, antes dele sair, lá em Santos, queria o afastamento de 2 jogadores, do Rafinha e do Diego Souza. Essas informações foram vazadas, por mais que, por algum certo momento, o Felipão, ele, na coletiva, e acho que está mais que dentro de uma normalidade, ele esconder tudo isso. A própria direção no Grêmio, claro que ia passar pano para tudo isso, mas se sabia que o grupo de jogadores não tinha comprado a ideia do técnico Luiz Felipe Scolari, por mais que os números fossem bons. Alguns números eram bons do Felipão, mas o grupo de jogadores, o vestiário não lidava bem com o Felipão e o entendiam como técnico ultrapassado, com uma filosofia de jogo que não era a mais adequada. Pois bem, e a escolha do Wagner Mancini se baseou muito por isso. O presidente Romildo Bolzan, ontem, na terça-feira, enfatizou isso. Um dos motivos pela escolha do Wagner Mancini é porque ele tinha um perfil que o grupo de jogadores ia compreendê-lo, ia ser bem aceito pelo grupo. Pois bem, agora resta saber se o Wagner Mancini vai fazer com que isso seja o diferencial. O Rafinha também falou em entrevista coletiva que foi concedida para todos os órgãos de imprensa na tarde de ontem. Ele falou sobre muitas coisas. Nós temos um trecho do que falou Rafinha, vamos ouvi-lo. Claro que a gente estava correndo muito atrás dessa vitória, a gente sabia que era importantíssimo voltar a vencer, já que a gente sabe da nossa posição na tabela, da nossa situação no campeonato, e claro que era ter um impacto muito grande essa vitória, já que a gente via de uma troca de treinador e, claro, precisando vencer, essas coisas extra-campo acaba, claro, que influenciando muito, mas a rapaziada se comportou bem, todo mundo sabia que era uma decisão para nós, como todas as outras vão ser, e a gente sabia que ia ter uma força extra, que era junto à nossa torcida, que para mim foi um dos fatores mais importantes nessa vitória. E assim, a gente fica feliz de ter voltado a vencer, claro, com muita tranquilidade, com muita humildade, que sabemos que a nossa caminhada é longa, mas é bom, a gente precisava dessa vitória para dar uma tranquilizada no ambiente, e que a gente tem uma semana cheia agora para poder trabalhar, e o professor Mancini conhecer melhor todos os jogadores. Já da outra pergunta que você falou do Alisson, assim, o torcedor, claro que tem todo o direito de, tem as suas exigências, tem as suas cobranças, mas eu, particularmente, que estou aqui no dia a dia, estou aqui há poucos meses no Grêmio, mas o Alisson é um jogador que, se eu for falar aqui, não vai falar que, porque é amigo dele, porque joga no mesmo time, não. O Alisson é um jogador que tem as suas qualidades, é um jogador muito importante para nós, é o motorzinho do nosso time, está em todo lugar, briga, quando não está dando na técnica, vai na vontade, está sendo importante, tem fazendo gols importantes para nós, sofrendo pênaltis importantes para nós,
criando várias situações, né, participando praticamente de todos os gols aí nos últimos jogos. É um jogador que para mim é de extrema importância para nós. Espero que ele continue nessa pegada que ele está, nessa vontade. E claro, o torcedor a gente sabe que tem, né, tem as suas exigências, as suas cobranças, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. É um jogador que vai ajudar muita gente ainda na competição. Muito bem, Leandro. Tá aí a fala do Rafinha. Ele teve uma pergunta sobre a formatação de time e ele disse que nesse momento, um momento difícil, é hora de jogar com cascudos. Ele que falou isso. Agora, entendam a torcida do Grêmio como quiser. O Rafinha, que foi colocado por muitos como uma liderança negativa, é um jogador que chegou e tem muitos comentários envolvendo o Rafinha, se é um jogador que ajuda o time, se prejudica, mas ele concedeu essa entrevista coletiva e agora não é o momento de achar culpados. Até mesmo o presidente Romildo Bolzan falou isso. Estamos juntos, o momento é de solidariedade, mas depois que escaparmos dessa, daí é outra história, dando a entender que muita coisa deve mudar para o ano que vem e todo mundo espera, e o grande desejo da torcida do Grêmio é que as mudanças que sejam feitas, que estejam a partir da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porque se o Grêmio cair, aí não é só mudança, é aquela famosa história, né? Aí tem que cair todo mundo, até o presidente tem que cair, se o Grêmio tiver a infelicidade de ir para a segunda divisão pela terceira vez. Do outro lado, o Internacional, que entra em campo na quinta-feira, que é amanhã, jogando contra o Bragantino, um adversário que não é fácil, mas o Internacional está há 3 meses sem perder dentro do estádio Beira-Rio. E isso é um fator que o técnico Diego Aguirre quer fazer com que seja um ponto a mais para o Inter enfrentar esse confronto direto com o Bragantino. O Red Bull Bragantino é uma equipe que não está lá em cima à toa. É bom deixar isso bem claro, porque se tem um olhar, às vezes, que meio que preconceituoso, quando se fala em Fortaleza, quando se fala em Bragantino, essas equipes que estão lá em cima, e não estão lá por acaso. Com investimento, com trabalho, com organização, e dentro de campo o Bragantino é uma equipe que sim, é muito difícil de vencer, jogando em Bragança Paulista é difícil, mas em Porto Alegre, quem sabe o Internacional vai tentar superar esse adversário, mas com uma baixa que, para mim, ela é muito significativa, que é o Edenilson. E até é meio que contraditório, né? Porque o jogo contra o do Red Bull Bragantino ele é atrasado da 19ª rodada e está sendo realizado agora porque, naquela ocasião, o Edenilson estava junto com a seleção brasileira. Pois bem, agora coloca o jogo mais para frente, né? Se adia o jogo, se coloca lá para frente no calendário, para o Edenilson poder jogar, e nas vésperas do jogo ele é expulso. Então não adiantou de porcaria nenhuma. O Edenilson é o principal jogador do Internacional, não tenha dúvida disso. Assim, ó, se coloca o Tyson e o Edenilson juntos, os dois, claro que o Tyson tem um pouco mais de idade, tem toda aquela idolatria da torcida colorada, mas o Edenilson é o melhor jogador do time. E da forma como funciona esse meio campo do Internacional, a perda do Edenilson ela é significativa. É bom falar do Tyson, porque, para quem não lembra, no jogo que aconteceu em São Paulo, na derrota do Internacional, o Tyson foi poupado do segundo tempo. Ele vem numa sequência, né, acho que muito pela idade também, o Diego Aguirre falou isso na coletiva após a derrota, após o jogo contra o Palmeiras, de que é bom não ficar forçando muito, né, evitar um desgaste maior do Tyson. Então é dúvida se o Tyson começa até mesmo como titular. Eu acho que sim, acho que é bem provável que ele comece o jogo de amanhã como titular, mas talvez ele não jogue o jogo inteiro. Ainda tem um problema na lateral direita, porque o Heitor não vai estar à disposição, né, e também o Renzo Saravia, por uma questão de outro episódio, vai sofrer julgamento pelo STJD e pode acabar pegando 2 jogos de suspensão. Então, o Internacional pode acontecer de não ter um jogador para a função de lateral direito. Aí o Diego Aguirre vai ter que tirar um coelho da cartola. Eu não imagino o Aguirre trocando o esquema tático. Ele joga dessa maneira, com o 4-2-3-1 ou com 4-5-1. É mais ou menos um 4-2-3-1, né? Com uma dupla
de cabeça de área, o Rodrigo Dourado e também o Lindoso. Foi o Johnny quem jogou junto no jogo contra o Palmeiras, mas ele não muda muito o esquema tático, não. Então, ele vai ter que tirar um coelho da cartola na lateral direita, e assim vai o Internacional na busca de uma vitória que o já coloca lá no G6, que é confronto direto, né? E a preparação para enfrentar o Corinthians. 2 jogos importantes aí para o Internacional, um nessa semana e depois lá no final de semana contra o time paulista. Bom, o Ipiranga, Leandro, esse sim, precisa mais do que nunca do apoio da sua torcida. E às 17 horas hoje, com a presença do presidente Adilson Stankiewicz, que vai estar participando do programa Virando o Jogo, e nós vamos fazer essa convocação. Há 3 jogos, o Ipiranga do acesso à Série B. Já esteve mais próximo, lá em 2019, há um jogo, era para vencer do Confiança, não deu. Mas vamos lá, essa é a hora do apoio da torcida do Ipiranga. Um abraço para todo mundo, ótima tarde, nos reencontramos depois. Boa quarta.